Que todos os ouvintes recebam uma bênção divina para o seu dia e para a sua semana. É um privilégio enorme dar as boas-vindas a quem nos acompanha para mais uma exploração profunda. É muito bom estar aqui de novo. O nosso objetivo hoje é mergulhar de cabeça num texto histórico, literário e teológico que é incrivelmente rico e confesso que bastante denso também. Muito denso. É um material bem pesado de analisar. Sim. Nós estamos aqui com uma pilha de anotações focadas no capítulo 11 do livro bíblico de Zacarias. E para guiar essa nossa jornada, a gente tem como base o comentário detalhado do acadêmico F. Duane Lindsay. Exato. É um material fascinante que mistura poesia, drama e umas previsões históricas assim de tirar o fôlego mesmo. Mas antes da gente entrar de fato nesse mar de informações, acho bom a gente estabelecer um ponto de partida claro, né? Com certeza. O texto que vamos dissecar hoje tem um conteúdo teológico e profético muito forte. Bem específico. Sim, ele abrange desde interpretações cristãs messiânicas até referências políticas bem pesadas. Então, o nosso papel aqui é estritamente de investigação. Investigação. Perfeito. A nossa discussão vai relatar e analisar as visões contidas nas fontes que a gente recebeu, sem tomar partido, sem endossar crenças específicas ou defender lados políticos. A ideia é dissecar a literatura mesmo. Exatamente. Entender a complexidade histórica e como essas ideias moldaram visões de mundo ao longo dos séculos. Certo, vamos desvendar isso. O que a gente tem em mãos hoje é essencialmente o roteiro de um drama profético sobre líderes corruptos, um pastor que é rejeitado pelas mesmas pessoas que ele tenta salvar e as consequências catastróficas para uma nação inteira. O início do texto já é bem impactante, né? Nossa, a imagem logo no começo é de pura devastação. Os 3 primeiros versículos são de uma poesia quase aterrorizante. Sim, muito vívida. O texto manda o Líbano abrir as portas para o fogo consumir os seus cedros. Pede para os ciprestes e carvalhos de Bazã chorarem porque a floresta foi derrubada. Uma destruição total. E aí vem a imagem dos pastores chorando e dos leões rugindo, porque as margens exuberantes do Rio Jordão foram destruídas. E fica a pergunta: por que usar a natureza gritando de dor para abrir um texto sobre liderança? O que é fascinante aqui é que essa linguagem, embora seja poética, carrega um peso histórico gigantesco. Não é só floresta pegando fogo, então. De jeito nenhum. Naquela época, os cedros do Líbano não eram apenas árvores bonitas. Eles eram os arranha-céus do mundo antigo. Arranha-céus? Sim, estruturas maciças de até 40 metros de altura, muito famosas pela durabilidade. Reis construíam seus palácios com eles. Entendi. E Bazã? Bazã era uma região famosa pelos carvalhos impenetráveis e pastagens ricas. Então, quando a fonte fala disso sendo consumido pelo fogo, é uma metáfora para a destruição de tudo que a nação considerava forte, o orgulho deles. E os leões rugindo no meio disso tudo. Os predadores no topo da cadeia alimentar. Se eles estão fugindo, rugindo porque o habitat foi devastado, a mensagem é que o colapso é tão absoluto que nem os mais ferozes têm onde se esconder. Mas as nossas notas apontam que isso não é apenas uma poesia genérica sobre um desastre qualquer. Tem um evento histórico atrelado a isso, certo? O comentário do Lindsay vai direto a um dos eventos mais traumáticos da história antiga. Ele argumenta que essa passagem é uma antecipação detalhada da invasão romana no ano 70 d.C. E como os cedros entram nessa invasão? A conexão é brilhante. O segundo templo em Jerusalém foi construído usando quantidades imensas dessa exata madeira. As portas gigantescas, os pilares, o teto, tudo forrado de cedro. Nossa, então abra suas portas, ó Líbano, para que o fogo devore os seus cedros, é muito literal. Exatamente. A fonte interpreta como uma profecia direta do momento em que as legiões do general Tito incendiaram o templo. A fumaça daquelas madeiras nobres queimando marcou o fim de uma era religiosa e política ali. Isso cria um cenário de calamidade inacreditável. O que nos leva para a próxima parte do texto, que muda de tom abruptamente. Sai a poesia da destruição e entra uma espécie de teatro profético muito bizarro. Bem peculiar mesmo o que Deus manda ele fazer. Deus dá para o Zacarias um papel para interpretar.
Ele recebe a ordem de assumir a posição de pastor e cuidar de ovelhas destinadas para o matadouro. Uma imagem muito triste. E o que me deixou absolutamente chocada foi a atitude da elite que a fonte descreve. O texto diz que aqueles que compram as ovelhas matam elas sem punição, e os que vendem dizem: louvado seja o Senhor, ficamos ricos. É de um cinismo perturbador. Muito. Usar o jargão religioso, usar o nome de Deus para justificar a exploração absoluta de um povo vulnerável. Como que o comentário contextualiza esse nível de crueldade? Ele expõe a anatomia de um sistema apodrecido de dentro para fora. A condenação aqui não é apenas contra os romanos ou inimigos estrangeiros. É o perigo interno. Exato. Contra os líderes internos que transformaram o cuidado do povo, o pastoreio, num negócio predatório. Uma máquina de lucro. E o comentário do Lindsay ressalta que essa era exatamente a condição social e espiritual na época em que as figuras messiânicas atuariam. A elite religiosa via o povo comum como mercadoria e não como pessoas. Eles achavam que a riqueza deles era sinal de aprovação de Deus, né? Sim. Diziam: louvado seja o Senhor, enquanto exploravam. Uma desconexão moral completa. Ignorando a carnificina. E a resposta divina a esse cinismo é assustadora. O texto diz que a própria piedade divina seria retirada. Uma remoção da proteção. Como se dissesse: já que não tem compaixão entre vocês, a proteção também vai embora. E as notas trazem uma ironia histórica brutal aqui sobre quem eles escolheram como rei. A fonte cruza essa profecia de Zacarias com os relatos do julgamento de Jesus, lá no Novo Testamento. Ah, é aquele momento com Pilatos. Isso. Naquele momento crítico, eles tinham que escolher entre um pastor, que oferecia restauração, ou a manutenção daquele sistema político corrompido. E eles disseram para Pôncio Pilatos: não temos rei senão César. Uma aliança por conveniência. Pragmatismo puro. A ironia trágica que o comentário aponta é que eles rejeitaram a autoridade divina em favor dessa aliança subserviente com Roma para manterem suas posições. E selaram o próprio destino. Porque foi Roma que destruiu tudo depois. Exatamente. O Império Romano, o César, que eles clamaram como o único rei, marchou sobre a cidade poucas décadas depois. Eles foram destruídos pela mesma força em que confiaram para se proteger. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque no meio desse cinismo todo entra o bom pastor, o Zacarias interpretando, e ele pega duas ferramentas. Os dois cajados. Todo mundo sabe que cajado é a ferramenta do pastor para guiar e espantar lobo, mas ele dá nome para esses cajados. Um se chama graça e o outro se chama união. Algumas traduções usam favor e laços. Isso. O que as nossas fontes revelam sobre a mecânica de defesa desses dois cajados. O que eles representavam. Eles representam os dois pilares que sustentam a existência de qualquer sociedade. O cajado graça simbolizava a proteção providencial de Deus, especificamente contra nações estrangeiras. Um escudo externo. Como um tratado invisível. Um limite que impedia os grandes impérios de invadirem e aniquilarem a nação. E a união? O cajado união representava a coesão interna, a solidariedade e a estabilidade social entre o próprio povo, a irmandade entre Judá e Israel. Para uma nação sobreviver, ela precisa de paz nas fronteiras e paz nas ruas. Só que essa tentativa de pastorear dá muito errado e muito rápido. As notas detalham que num único mês o pastor demite ou elimina 3 outros pastores. Uma limpeza rápida. Lindsay sugere que não são 3 indivíduos, mas 3 classes de liderança. O que eles faziam de tão grave? Profetas entregavam mensagens falsas para agradar os poderosos. Corrupção total. Os sacerdotes transformaram o templo em mercado de extorsão e os líderes civis governavam com injustiça. Era um colapso sistêmico. Então o bom pastor chega e expõe a falsidade de todo mundo. Mas em vez do rebanho comemorar o fim dessa liderança tóxica, eles rejeitam ele. Ocorreu uma rejeição mútua. O texto hebraico usa uma palavra que descreve repulsa física, uma náusea. Eles não suportavam a liderança justa. E o pastor também perde a paciência com eles. E aí que chegamos num ponto intrigante. O bom pastor renuncia.
Ele diz: não serei mais o pastor de vocês, quem tiver de morrer que morra, e quebra o cajado graça. Uma atitude extrema. Sim, se ele é justo e benevolente, por que ele quebra o cajado que protege a nação de invasores? Deixar os impérios devorarem as ovelhas não soa como uma punição muito pesada para as vítimas? Essa é uma provocação excelente. Parece mesmo cruel à primeira vista. Mas o comentário teológico do Lindsay fala sobre o princípio do livre-arbítrio e julgamento divino. A proteção de Deus, a graça, não é imposta à força. O povo estava condicionado à corrupção, né? Sim, o rebanho preferia ativamente o sistema abusivo porque aquilo oferecia alguma vantagem de curto prazo. Quando rejeitam categoricamente o bom pastor, eles estão dizendo que não querem as regras que acompanham o cuidado dele. Entendi. Se eles confiam mais em Roma do que na providência, o escudo é retirado. Quebrar o cajado não é vingança mesquinha. É retirar uma proteção que não é mais desejada e deixar a sociedade colher os resultados naturais da autonomia que pediram. Isso nos leva direto para o acerto de contas, o pagamento. Já que ele está saindo, ele pede o salário dele, se acharem que ele merece algo, e a resposta deles é pesar 30 moedas de prata. Um detalhe importantíssimo. Hoje parece só uma transação antiga, mas as anotações do Lindsay revelam um insulto profundo nisso. O que era 30 moedas de prata? A precisão desse detalhe é chocante. O comentário remete lá para a antiga lei de Moisés. A lei estipulava que, se o boi de alguém matar o escravo de outra pessoa, a indenização era de exatamente 30 moedas de prata. Então era o preço de um escravo morto. Era a compensação financeira pela vida humana de menor status na hierarquia social. Pagar isso ao representante divino não foi salário, foi um escárnio. Eles disseram seu trabalho vale o mesmo que um escravo atropelado. Exatamente. O esforço dele não valia nada para eles. E a resposta de Deus no texto é carregada de ironia. Ele manda o profeta pegar esse preço magnífico, o sarcasmo escorre da página e jogar para o oleiro no templo. Por que um oleiro? E qual a conexão cristã aqui? O oleiro lidava com o barro, com a terra. Muitas vezes eles trabalhavam perto de onde se descartavam as peças quebradas e inúteis. Entulho. Jogar o dinheiro para o oleiro era devolver o insulto. Era dizer que aquele dinheiro era lixo. E a conexão com o Novo Testamento que o Lindsay faz é um dos grandes pilares da teologia messiânica. A traição de Judas. Séculos depois, Judas Iscariotes negocia a traição de Jesus com os líderes religiosos. O preço? Exatamente 30 moedas de prata. A mesma quantia? A mesma quantia insultante. Mais tarde, o Judas, consumido pela culpa, atira as moedas no chão do templo. E os sacerdotes dizem que é dinheiro de sangue, então não pode ir para o tesouro. O que eles compram com isso? O campo do oleiro. O campo do oleiro para servir de cemitério para estrangeiros. A simetria entre a profecia e os evangelhos transforma esse trecho num mapa histórico incrivelmente preciso. E logo depois desse pagamento, o pastor pega o segundo cajado, a união, e quebra também, anulando a solidariedade entre o povo. Como o comentário descreve os efeitos práticos disso na época? Se conectarmos isso ao panorama geral, a quebra da união é o golpe fatal. A gente já tinha visto a quebra da graça, que abriu as fronteiras para Roma. Mas o que garantiu a destruição total foi quebrar a união. Foi pior que os romanos invadindo. Lindsay aponta que, durante o cerco de Jerusalém no ano 70, a cidade não foi derrotada só pelo exército de fora. Ela foi corroída por uma guerra civil interna brutal. Uma fragmentação social. Facções lutavam entre si nas ruas, enquanto os romanos só aguardavam sentados do lado de fora. Eles queimavam os estoques de comida uns dos outros em disputas de poder. Condenando a própria população à fome. Antes mesmo das muralhas caírem, o ódio mútuo destruiu a nação de dentro para fora. A profecia cumpriu que quando a fraternidade se quebra, a sociedade comete suicídio. E o drama não acaba com a saída do bom pastor. É regra da física, poder não suporta vácuo. Deus manda o Zacarias interpretar um pastor insensato agora. Já que não quiseram o líder justo, vão ter que lidar com o líder inútil. E o texto descreve que esse novo líder não cura as feridas. Em vez disso, ele come a carne das ovelhas gordas e arranca os cascos delas. Arrancar os cascos?
O que leva uma população a se submeter a um predador assim? Isso levanta uma questão importante sobre a psicologia das massas. Quando uma sociedade rejeita a verdadeira sabedoria, porque ela exige responsabilidade e mudanças desconfortáveis, ela fica vulnerável. O povo prefere as mentiras confortáveis. Promessas fáceis de grandeza. O pastor insensato entra nesse vácuo não para servir, mas para parasitar. Arrancar os cascos é uma metáfora arrepiante. Ele não apenas consome os recursos da nação, mas destrói a capacidade de o povo caminhar e fugir. Paralisa todo mundo para dominar. Exato. E o Lindsay, analisando a escatologia cristã, argumenta que esse perfil atinge seu clímax na figura futura do anticristo. O líder enganoso que promete paz, mas entrega a exploração absoluta. Mas as notas dizem que tem um veredito contra ele. A espada divina cai sobre o braço e o olho direito desse mau pastor. O que isso significa? Na literatura antiga, o braço é o símbolo universal da força e do poder militar. E o olho direito representa a inteligência, a percepção estratégica. E eles secam e ficam cegos? Sim. O poder coercitivo e a astúcia manipuladora que ele usou para aterrorizar a população são neutralizados pela justiça. Líderes tiranos podem ter seu momento de ascensão quando a sociedade falha, mas eles carregam a semente da própria destruição. Então, o que tudo isso significa? Quando juntamos toda essa teia complexa, qual é a grande lição dessa literatura histórica? Resumindo as fontes, estamos diante de um estudo de caso atemporal sobre a decadência de uma civilização. O desastre externo é quase sempre precedido pela corrupção interna. Quando o lucro fica acima da vida humana. Isso. Quando a elite se torna cínica e a população prefere a ilusão no lugar da ética, os cajados que protegem a sociedade se rompem. A mensagem é um alerta. A desunião e a falta de princípios pavimentam o caminho para a tirania. Precisamos prestar atenção em quais vozes escolhemos empoderar. Nossa, e essa reflexão final me faz pensar numa coisa que vai até além das anotações que a gente recebeu. Trazendo esse comportamento do pastor insensato para os nossos dias, a gente discutiu como ele devora os recursos e quebra a união do povo para se fortalecer. É impossível não traçar um paralelo com as modernas engrenagens da economia da atenção e dos algoritmos de redes sociais. Muito bem pensado. Como esse pastor insensato, essas tecnologias muitas vezes não curam e nem unem, pelo contrário. Elas lucram ativamente quebrando o nosso cajado da união, alimentando o ódio e a polarização. Justamente para nos manter engajados na plataforma. Elas consomem o nosso tempo, a nossa sanidade, a nossa carne, digamos assim, enquanto destroem a nossa capacidade de caminhar juntos e dialogar. Arrancam os nossos cascos. Exato. Talvez as forças que hoje arrancam os cascos da sociedade não usem coroas, mas sim telas brilhantes, nos vendendo divisão, enquanto dizem, louvado seja, ficamos ricos. É uma grande verdade. Fica a reflexão para continuarmos pensando sobre onde depositamos a nossa atenção e o nosso valor na sociedade. Que Deus abençoe todos os ouvintes. Com certeza. Um abraço a todos e até a próxima.